Aleluia, glória a Deus, povo abençoado, povo querido, amém. Estamos aí novamente para dar continuidade na leitura da palavra de Deus, amém. Palavra a qual nos purifica, palavra a qual nos leva para mais próximo de Deus, amém. Palavra a qual nos deixa alegre, amém. Por toda a minha vida, para isso estamos aí nesse propósito, para criar o hábito. ó Senhor, te louvarei, Nós sabemos que a nossa vida, a maior parte da pois nossa meu vida fôlego é a dirigida por tua hábitos. vida. Temos o hábito de levantar cedo pela manhã e ir trabalhar, temos o hábito E nunca de me almoçar, cansarei. temos inúmeros hábitos. Posso ouvir a Ruins e tua bons. voz, Mas um dos principais hábitos que nós devemos ter é a leitura da palavra. é mais doce do Para isso nós que temos que o fazer com que mel, o cérebro ele sinta falta, ele precisa. Amém? que me Como tira assim, desta falta? cova Temos que ensinar o nosso cérebro, ensinar a nossa mente que a palavra de e Deus me ela é leva boa, até o que ela é céu. necessária em nossa vida. Quem gosta de tomar cafezinho preto, Já vi fogo e pode terremoto, dizer assim que às vezes somos viciados, e eu gosto de tomar Coca-Cola. vento forte Coca-Cola que é uma passa. benção, sim, é uma benção, ela faz mal à saúde, mas eu criei o hábito de tomar refrigerante. Eu gosto muito de refrigerante, tanto que se eu fico um tempo sem tomar, eu sinto o gosto dela na boca. Eu ensinei meu cérebro que a Coca-Cola é boa, amém? Mesmo sabendo todos os malefícios que ela traz à saúde, amém? Uma pessoa que ela corre, que ela faz exercício físico, por que muitas vezes nós começamos a fazer, vou começar a fazer academia, tô inspirado, meu Deus, eu vou fazer academia, a gente começa a fazer academia, daqui a pouco a gente, tá muito difícil porque a gente não criou o hábito. Pode ver que aquelas pessoas que correm, que fazem exercício já há algum tempo, que criou o hábito, se elas deixam de fazer um dia, o cérebro dela já cobra, tem que fazer o exercício. E a mesma coisa nós devemos fazer com a palavra de Deus. Nós temos que nos esforçar, para criar o hábito de ler a palavra. Muitas vezes nós vamos começar a ler a palavra, o que acontece? Dá sono, a gente não entende nada. Além mais do que a palavra, ela é espiritual. Nós temos ainda o inimigo de nossas almas. Então a gente luta contra o inimigo, luta contra a nossa carne, contra a nossa vontade, amém? E se nós não tivermos o hábito, fica muito mais difícil. Então por isso que é muito importante a gente criar o hábito. Vamos criar o hábito de ler a palavra de Deus, amém? Vamos nos esforçar, nem que for ler um versículo. Se você conseguir ler 1 ou 2 versículos por dia, você tem que fazer isso todos os dias, amém? Para que o teu cérebro venha dizer, vai ler a palavra. Você tem que sentir saudade, tem que sentir vontade. Saudade de ler a palavra de Deus. Hoje eu não li a palavra. Eu preciso ler. Sim, é um vício. Vamos se viciar na palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? A palavra de Deus, ela nos ajuda a ser apto para toda boa obra. Queria ler também no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 4, 5 e 6. Amém? Diz assim: o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a divina punição. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado, e pelo temor do Senhor o ser humano evita todo o maligno. Amém? Por que me veio essa palavra, irmãos? Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas estão trocando as coisas. Muitas vezes nós estamos indo no culto, cultuar a Deus, achando que Deus precisa que nós o cultue. Nós estamos muitas vezes indo na casa do Senhor, levando o dízimo como se Deus precisasse daquele valor em dinheiro. Amém? Nós estamos muitas vezes indo louvar a Deus no culto. Amém? E nós não estamos louvando a Deus, nós estamos cantando com o propósito de que nós venhamos tomar um tapinha nas costas depois. Nossa, que louvor maravilhoso.
Essa palavra veio porque diz assim, ó, o Senhor criou tudo que existe com um propósito definido, independente daquilo que você fazer, independente daquilo que você pensar, independente daquilo que você achar, nada muda Deus. Deus, ele é único, ele é soberano. Nós é que precisamos dele. E aqui diz assim, o Senhor criou tudo que existe com um propósito definido. Então é tudo que existe. O que você conhece? Tudo que você conhece, Deus, ele criou tudo com um propósito definido. Ele já decidiu, ó, eu vou criar os céus e a terra, vou fazer assim, 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 e o final, esse é o começo, esse é o meio, esse é o fim. Ele já definiu tudo. E até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Quantas vezes nós escutamos pessoas dizer, que Deus que nada, Deus não existe. Porque o diabo, isso é conto da carrochinha. Deus, ele não está preocupado com isso, irmãos. Nós temos que parar de pensar assim que Deus depende de nós, Deus depende do nosso louvor, Deus depende... Não, Deus, ele não depende, porque ele já decidiu tudo, ele já criou tudo, ele já fez tudo. Tá tudo decidido já, como é que vai ser. Agora, o meio é a gente que vai se encaixar. O que a gente tem decidido na nossa vida? Nós temos decidido seguir a um Deus que nos promete um céu, uma vida eterna. Nós queremos seguir nossos próprios... Sendo você rico, sendo você pobre, sendo você miserável, não importa a situação que você seja. Se você fala bem, se você canta bem, se você prega bem, se você... sei lá. Isso não muda o que Deus, ele já criou, o que Deus decidiu fazer. Hoje eu vou nessa igreja, amanhã eu vou naquela igreja, amanhã... Isso não muda nada para Deus. Amém? E ele diz mais, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Vai chegar um dia que todo mundo vai ter que prestar conta. E os ímpios hoje, muitas vezes, né, tu pode olhar para a vida do ímpio e dizer assim, nossa, mas ele tem toda a riqueza. Nossa, o carro dele é uma benção. A casa dele é uma benção. Mas tudo isso é material e vai ficar aqui. Deus quer que tu esteja? Claro que sim, Deus quer. Só que dentro da vontade dele. Ele sabe o que é melhor para ti. E ele diz que aqui vai ter um dia do castigo. Até tem aqui no livro escrito assim, ó. Deus, ele é absolutamente soberano. Nada escapa ao seu controle pessoal em todo o universo desde sempre. Portanto, ele sabe que os ímpios renitentes não permitirão aos seus corações aceitar o dom divino de salvação. Deus, ele sabe que a pessoa ímpia, ela não vai aceitar. Porque ela tem o livre-arbítrio, ela tem o direito de aceitar. E ele sabe que no coração dela endurecido, eles não vão querer a salvação. O ímpio é aquele que sistematicamente zomba do Senhor em tudo que se refere à salvação. Ele zomba e diz, não preciso disso, não preciso de Deus. Só que ele não sabe que Deus, ele criou tudo que existe e que já tem um plano para tudo isso. Começo, meio e fim. Está tudo já programado. Mas nesse meio tempo ele deixou a palavra dele. Como diz em 2 Timóteo, ela é boa para repreensão, ela é boa para que todo homem esteja uma boa obra. A palavra de Deus, ela nos ensina o que foi no começo, o que vai ser no meio, o que vai ser no fim. A gente entendendo, a gente não entendendo, a palavra está aqui pronta. Basta a gente criar o hábito e ler. Amém? E ele diz mais aqui, só que ele diz assim que os ímpios terão uma punição. Mas é aqueles que não vão ter punição, aqueles que se esforçam, amém? Aqueles que creem, que não estão com o coração, como diz aqui, né? Não se permitirão ao seu coração aceitar o dom divino da salvação. E para aquelas pessoas que aceitaram o dom divino, o que diz aqui? Que por intermédio da misericórdia, amém? Por intermédio da misericórdia de Deus e da verdade, que é Cristo. Através da misericórdia de Deus, que a palavra de Deus diz que a misericórdia se renova a cada manhã. E através da verdade, que é Cristo, se faz expiação do pecado. Aquilo que separa o homem de Deus, o pecado. Mas existe um meio, né? Que aqui, ó, se faz expiação. O que é expiação? Eu fui procurar. Expiação quer dizer purificação de crimes ou faltas cometidas. Por mais que nós tenhamos um dia sido ímpio, por mais que nós tenhamos algum dia pecado, porque nós vamos pecar até o dia de Cristo vir, por mais que nós tenhamos feito todo esse tipo de coisa, através da misericórdia e da verdade que é Cristo, há a expiação.
a purificação. Todo aquele que crê em Cristo, aquele que buscar, ele é purificado e ele não vai sofrer aquilo que diz ali, ó. Deus fez tudo com um propósito e o castigo para os ímpios. Quem passar por essa expiação, quem passar por essa purificação dentro da misericórdia de Deus e da verdade que é Cristo, não vai sofrer essa punição. Amém? E pelo temor do Senhor, pelo respeito ao Senhor, o ser humano evita todo o maligno. O ser humano evita todo o mal. E diz aqui assim: quando uma pessoa ou todo um povo se arrepende das más escolhas que fizeram e consequente dos seus maus caminhos pelos quais andaram, o Senhor, mediante a pessoa e a obra do seu Filho Jesus, é mediante Cristo, amém? Perdoa todos os pecados e prepara o convertido. E o que é a preparação do convertido? É a leitura da palavra de Deus, a busca pelo aquele que tem todo o poder, a busca pelo soberano, amém? E é isso que nós vamos fazer agora. Nós estamos buscando, nós vamos passar por essa expiação, amém? Por essa purificação, e vamos ter o direito de estar com o Criador, né? E não vamos sofrer ali aquele castigo que é prometido. Se você acredita, se você não acredita, não importa. Isso vai acontecer, está escrito no livro de Deus. Amém? Você pode morrer não acreditando. Mas no momento em que você morrer, você abrir os olhos do outro lado, você vai se lembrar e vai dizer, bah, era verdade. E ali, depois dali, não tem mais volta. Amém? Por isso que é bom que quando a gente morreu, se Cristo voltar, que nós viemos abrir os nossos olhos e estar do lado dele, que é o melhor lado. Amém? Livro de Números, capítulo 35. A herança dos levitas. Nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que ficava no outro lado do rio, Yahvé falou a Moisés e orientou-o: ordena aos filhos de Israel que dê herança que possuem, entregue aos levitas cidades, a fim de que possam morar, e pastagens ao redor dessas cidades. Dareis tais cidades aos levitas para criarem seus rebanhos. As cidades serão sua habitação e as pastagens nos seus arredores serão para o seu gado, seus bens e todos os seus animais. As pastagens nos arredores da cidade que dareis aos levitas se estenderão a partir da muralha da cidade, até 450 metros ao seu redor. Do lado de fora da cidade medireis 900 metros em direção ao lado leste, para o sul, para o oeste e para o lado norte, ficando a cidade no centro. Eles terão essa área para servir de pastagem aos rebanhos dessas cidades. As cidades que darei aos levitas serão as 6 cidades de refúgio, cedidas por vós para abrigar pessoas que acidentalmente matarem alguém. Além dessas darei mais 42 cidades. Ao todo entregarei aos levitas 48 cidades, as cidades com seus espaços reservados às pastagens. E as cidades que darei da possessão dos filhos de Israel, vós a tomareis em maior número dos que têm muito e em pequeno número dos que têm pouco. Cada um dará as suas cidades aos levitas em proporção à herança que tiver recebido. Então o Senhor falou a Moisés e lhe ordenou: fala assim aos israelitas: quando tiverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades das quais farei cidades de refúgio, onde possa refugiar-se o homicida que tenha matado alguém sem intenção ou inadvertidamente. E essa cidade vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. E o homicida não deverá morrer antes de ter comparecido para o devido julgamento diante da congregação israelita. As cidades que dareis serão para vós 6 cidades de refúgio. Designareis 3 cidades desde o lado do Jordão e 3 outras do lado de Canaã, tanto para os israelitas como para o estrangeiro e para aquele que mora no meio de vós. Essas 6 cidades servirão de refúgio onde possa se refugiar aquele que matar alguém involuntariamente. Entretanto, se feriu alguém com um objeto de ferro e disso resultou a morte dessa pessoa, é um assassino, e portanto o homicida terá de ser executado. Se feriu com uma pedra apropriada para matar e a pessoa agredida morrer, igualmente é um homicida, e como assassino deverá pagar com a própria vida.
Ou ainda se feriu alguém com um instrumento de madeira apropriado para matar e a vítima morrer, igualmente é assassino. Será, portanto, morto tal homicida. O vingador do sangue da vítima matará o assassino. Assim que o encontrar, o executará. E se alguém com ódio empurrar uma pessoa com a intenção de matar ou atirar algum objeto contra ela de modo que essa pessoa venha morrer, ou se com hostilidade desferir-lhe um soco provocando assim sua morte, tal agressor deverá ser executado, pois também é homicida. E o vingador da vítima matará o assassino quando o encontrar. Contudo, se empurrou a vítima fortuitamente, sem ódio e violência, ou atirou um objeto contra ela sem intenção de matar, ou ainda sem notar a presença da vítima, deixou cair sobre ela uma pedra que pudesse matar, e disso resultou sua morte, embora não alimentasse contra ela nenhum rancor e não lhe planejasse mal algum, a comunidade julgará segundo essas regras entre o que feriu e o vingador do sangue da vítima. E salvará o homicídio da mão do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo santo. Se, entretanto, o acusado vier a sair do território da cidade de refúgio, onde se havia abrigado, e o vingador de sangue da vítima o encontrar fora do território da cidade de refúgio, tal vingador terá o direito de matar o acusado, sem medo de ser considerado homicida também. Portanto, o acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, e somente depois da morte do sumo sacerdote poderá retomar a sua propriedade. Essas exigências jurídicas serão para vós e para todas as vossas gerações em qualquer lugar onde habitardes. Em todo caso de homicídio, o assassino será julgado e morto mediante o depoimento de testemunhas, mas a única testemunha não levará alguém à pena de morte. Não aceitareis resgate pela vida de um assassino condenado à morte, pois ele deverá pagar com a própria vida. Também não aceitareis resgate por alguém que, tendo se refugiado na sua cidade de refúgio, queira voltar a habitar na sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote. Não profanareis a terra onde estais. O sangue profana a terra, e não há para a terra outra expiação de sangue derramado, senão a do sangue daquele que o derramou. Não tornareis impura a terra onde habitais e no meio da qual eu habito, porquanto eu, Yahvé, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Amém? É isso aí, este foi o capítulo 35, amém? Do livro de Números. Aqui Deus falando sobre os homicidas, amém? Sobre aquele que mata alguém de propósito, né? Aquele que não mata, tipo um homicídio culposo, homicídio doloso, aleluia. Deus falando aqui sobre a parte jurídica, como que eles deviam proceder quando acontecesse uma morte, para onde deveria ir, amém? Deus, ele prepara tudo tão perfeitamente que ele preparou algumas cidades, alguns lugares, né? Onde essas pessoas deveriam ficar, como se fosse uma cadeia, amém? E aqui Deus, ele trata tão bem, né? Ele trata tão bem a parte assim, é uma parte que, se ele deixasse pelo povo, o povo iria fazer de qualquer jeito. Ele sabia que iria acontecer esse tipo de coisa, iriam ter homicidas, iriam ter pessoas que iriam matar sem a intenção de matar, amém? Então Deus, ele preparou tudo para que o povo viesse viver numa constância, numa regra, amém? Para que não viesse se perder e fazer de qualquer jeito. Esse é o Deus poderoso, como ele falou ali no livro de Provérbios, amém? Que tudo está no controle dele, amém? Tanto que ele, nessa parte aqui jurídica do povo, tudo estava no controle dele. Ele que deu as regras para Moisés passar para o povo, amém? De como é que deveria proceder em caso de morte, homicídio, amém? Por querer, muitas vezes, né? Empurrar uma pessoa e ela morrer, mas a intenção aqui, ele fala sobre a intenção. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa com a intenção de matar, essa pessoa deve de morrer. Contudo, se empurrou a vítima fortuitamente, sem aquela intenção no coração, para tu ver que Deus, ele olha o coração. Como é que a gente sabe, né, se alguma pessoa mata, qual é a intenção do coração? Por isso que a palavra de Deus diz que ele não olha para o exterior, ele olha para o coração, porque ali ele sabe qual é a intenção da pessoa verdadeira, é forte. Deus, ele olha o coração. E até para isso aqui ele estava tratando, né? Se com ódio empurrar, a pessoa deve de morrer. Se contudo empurrou sem o ódio e violência, ou atirou um objeto contra ela sem a intenção de matar,
Amém? Ou ainda sem notar a presença da vítima. Deus, ele é poderoso, ele trata de todas as áreas da nossa vida. Por isso que em 2 Timóteo diz ali que a palavra de Deus, ela é boa para nos aconselhar, é boa para nos dirigir a nossa vida. Tanto que aqui ele está dirigindo um povo de milhões, de milhares, né? Na parte jurídica ali, como é que eles deveriam proceder. Esse Deus é muito bom, amém? E vamos continuar procurando mais sobre esse Deus, conhecer esse Deus, porque a gente só sabe, tu só conhece uma pessoa se tu convive com ela, amém? Como é que eu vou saber de um Deus que é criador dos céus e da terra, que disse na palavra dele ali que, vamos ler aqui de novo, porque eu achei muito importante isso, o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido. Como conhecer um Deus que criou tudo o que existe? Amém? A palavra de Deus diz que foi dado a Cristo, a Jesus Cristo, poder nos céus, na terra e debaixo da terra. As coisas visíveis e as coisas invisíveis, está tudo sob o controle dele. Quem é o homem? Quem é o homem para questionar ou para dizer alguma coisa? Quem sou eu, né? Para dizer, não, Deus, ele precisa de mim. A palavra de Deus diz, não diz isso. Que já tem um propósito definido para tudo, amém? Quando ele dirigiu esse povo para Canaã, já tinha um propósito, ele já saberia que ele teria que lidar com aquele povo na parte jurídica também, amém? Então vamos lá, vamos continuar lendo a palavra, vamos continuar buscando, não vamos deixar de orar, temos que orar, porque a oração é o combustível, né, do crente, do cristão. A oração é aquilo que a gente faz para ter ligação com Deus, amém? Vamos jejuar para matar a carne, amém? Vamos fazer aí jejuns, muitos jejuns, estão vivendo num tempo aí muito difícil, amém? E vamos fazer jejum, orar e buscar na palavra de Deus, para que nós venhamos estar em concordância com esse Deus que tem o controle de tudo, como diz na palavra dele, amém? Antes de terminar, eu queria pedir para os irmãos compartilhar. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa palavra, não para o mérito de quem está falando, ou para o mérito de quem criou, mas sim para que nós fizemos o ID de Cristo. O que é o ID de Cristo? Ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Muitas vezes nós não podemos estar indo de porta em porta, de casa em casa. Muitas vezes nós não podemos, até por hoje muitas exigências aí, né, devido à pandemia, muitas coisas. A gente não pode, muitas vezes, estar entrando dentro de uma casa e falando com aquela pessoa que está lá num quarto trancada, com depressão, com vontade de se matar. Amém? Muitas vezes nós chegamos na porta de uma pessoa e ela não quer nos atender. Mas o Jesus Cristo, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso que ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. E naquela época nem tinha celular. E hoje nós temos aí o celular, temos a internet. E às vezes com um cliquezinho a gente pode estar salvando uma vida. Então compartilhe. Compartilhe, clique no sininho para você receber as notificações. Amém? Então, às vezes é um familiar nosso que está precisando de uma palavra. Amém? E muitas vezes por ele te conhecer, ele vai dizer, ali ó, o fulano, vamos ver o que ele... E aí é quando entra a palavra de Deus, amém? Então vamos fazer o ID de Cristo, amém? Senhor Deus, oh Deus, o Senhor é soberano. A tua palavra, Senhor, nos ensinou que o Senhor tem o controle de tudo, está em suas mãos. Tanto que tua palavra diz que não cai uma folha da árvore que não venha estar no seu controle. E aí eu fico imaginando, Pai, quantas árvores existem no mundo, não tenho como contar. E o Senhor sabe tudo. O Senhor disse que sabe quantos fios de cabelo há em nossa cabeça, Pai. Nós nunca paramos para contar quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. Isso mostra, Pai, o quão nós pequenos somos. E que o Senhor está no controle de tudo, Pai. O Senhor está no controle do céu, o Senhor está no controle da terra. Tudo está sob o seu controle porque Tu és o Criador. Então, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, por muitas vezes acharmos que somos o dono de nossa vida. Perdoa por muitas vezes achar, Pai, que nós podemos controlar algo em nossa vida, sendo que nós não podemos controlar nada. A Tua palavra diz, Deus, que o Senhor tem o controle. E nós temos que aprender que o Senhor tem o controle de tudo. E ter o controle de tudo, Pai, é a manifestação, Pai, do Teu Espírito nessa terra. É a manifestação do Teu Espírito sobre tudo. O Teu Filho disse que Ele iria para o Pai, mas que Ele iria deixar o Espírito Santo para nos consolar, para nos ajudar naquilo que fosse preciso. Hoje nós temos a oportunidade, Pai, de ter o Teu Espírito Santo.
E muitas vezes nós deixamos de lado, Pai, e tentamos seguir a nossa própria ideia. Mas em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a seguir a Tua palavra. Nos ajuda a seguir a Tua direção, porque o Senhor que criou tudo sabe qual é o melhor caminho, Pai. Então nos ajuda a quebrar o nosso coração, a não termos um coração rebelde, a não termos um coração duro para aquilo que o Senhor quer falar. Eu te peço misericórdia, Pai, como diz a Tua palavra, eu te peço misericórdia. A Tua palavra disse que a Sua graça já nos bastava, Pai, mas o Senhor quis nos dar muito mais que a Tua graça. O Senhor deu o Seu Filho, Pai, para que todo aquele que nele crê não perecesse e tivesse a vida eterna. Então, muito obrigado, Senhor, por esta vida eterna. Muito obrigado por o Senhor revelar, Senhor, essa palavra a nós que somos tão pequenos, Pai. Muito obrigado, eu te agradeço, Pai. E te peço, Pai, fica conosco. Fica conosco e faça com que nós venhamos estar todos os dias contigo, Pai. Desde o acordar até nós dormir, porque a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor estaria conosco até o último dia. Até o final do tempo o Senhor estaria conosco. O Senhor já disse que estaria conosco. Agora nos ajuda a nós, Pai, estarmos conosco. Porque o Senhor disse que o Senhor está na porta, o Senhor bate. E se alguém abrir, Pai, o Senhor entrará. O Senhor não vai arrombar a porta ou entrar pela janela. Nós temos que abrir o coração. Abrir a porta do nosso coração para Ti, Pai. Mas como diz a Tua palavra, Deus, que sem o Senhor nada podemos fazer. Até para nós abrir o nosso coração precisamos de Ti, Pai. E nós vamos abrir o nosso coração lendo a Tua palavra, Te buscando. Então Te revela a nós, Pai. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Queremos sentir a Tua presença, queremos sentir o Senhor todos os dias em nossa vida. A todo momento nós queremos estar contigo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Fiquem na bênção, fiquem na paz, amém? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.